Fala, estrangeiros, tudo bem? Olha, hoje eu quero falar com você sobre como ser um brasileiro aqui na Suíça. É bem diferente de ser um brasileiro lá em Portugal, é bem diferente de ser um brasileiro lá na Inglaterra ou na Alemanha. Apesar da Europa ser um continente bem pequeno, bastante pequeno, é bem diferente, por causa que a mentalidade das pessoas é diferente, não é? Mesmo se você girar no Brasil, se você for do norte a sul, você vai ver já a mentalidade diferente. Imagina só quando a pessoa tem a língua diferente, tem os costumes, tem tradições, histórias diferentes, que não os une de nenhuma forma, então são mentalidades diferentes. E você, como brasileiro, vai chegar nesse país e vai ser recebido de formas diferentes também. Então essa coisa de colocar toda a Europa no mesmo saco, acho um pouquinho complicado e um pouquinho errante esse tipo de pensamento. Então depois eu vou fazer um vídeo sobre como ser um brasileiro lá em Portugal, mas esse vídeo é expressamente como ser um brasileiro aqui na Suíça. Acho que o que eu mais fiquei surpreso, que eu acho que são 80%, 90% dos brasileiros acham bastante diferente, é como o suíço não é complicado, mas como o suíço é inflexível, eu diria assim. No Brasil, como brasileiro, acho que por causa dos perrengues que a gente passa lá também, né? A pessoa tem que ser bem mais flexível, a pessoa tem que ser bem mais maleável e conseguir se adaptar às situações que chegam de forma bastante espontânea, né? Então, se é o conhecido jeitinho brasileiro, é aquilo que eu já falei, acho que em outro vídeo meu, que a pessoa chega aqui e tenta implementar esse jeitinho brasileiro aqui no sistema da Suíça e se ferra. Quase que não dá errado, não precisa desse jeitinho. Então, acho que muito por causa desse sistema bem claro da Suíça, tudo já é bem determinado, tem como você chegar ao lugar, aos objetivos que você quer, tem como atingir todos esses objetivos, então você não precisa de jeitinho brasileiro nenhum. Que é diferente no Brasil. No Brasil, o ecossistema, na minha opinião, é corrupto, é bem complicado, é difícil chegar através de um caminho correto, um caminho assim reto, né? É difícil chegar ao seu objetivo em um curto espaço de tempo, então a pessoa tem que ser bem maleável, tem que ser bem flexível para conseguir os objetivos. Aqui, quando eu cheguei e percebi que as pessoas não eram assim, eu estranhei de alguma forma. As pessoas falam assim, não, se eu quero fazer isso, é só fazer X, Y, Z e eu vou chegar nesse ponto. E é inflexível, eu vou ficar nisso, eu não vou sair desse caminho e é assim que tem que ser e não existe outra possibilidade de ser diferente. Isso que eu achei um pouco estranho, por causa que eu sempre ficava na minha cabeça, se não der esse plano, tem um plano B, então tem um plano C, tem o alfabeto inteiro aí cheio de plano, para essa maleabilidade, né? essa flexibilidade que a gente tem no Brasil, eu não encontro aqui na Suíça. E eu entendo perfeitamente por que não existe na Suíça, porque já está tudo claro, não precisa de fazer um plano B, porque se você fizer o plano A de forma certa, se você tiver todos os caminhos e os passos bem claros, né, você vai chegar lá de uma forma ou de outra, sabe, sem problema nenhum. Então essa maleabilidade, essa flexibilidade é uma coisa que eu não encontrei aqui na Suíça. E como brasileiro, eu estranhei também, né, na forma de falar, na forma não tô falando da língua, mas mesmo na forma de se expressar como brasileiro, é uma coisa que às vezes até no humor do Brasil, o suíço às vezes não entende, sabe? Então é uma coisa assim que eu estranhei pra caramba no início. Uma outra coisa, eu notei até aqui no caderninho, é que o pessoal é mais bem informado também. O pessoal tem mais acesso à informação. Então, se você for... Não importa onde você for na Suíça, a pessoa tem uma ideia de como funciona o sistema econômico, tem uma ideia de como é que funciona as culturas dos outros países, o que está acontecendo mundialmente, a pessoa tem uma noção. Não importa onde você vá, você pode ir ali em Zurique e conversar com o pessoal lá da área financeira ali, da área mais rica da Suíça, você pode ir na fazenda, conversar com o fazendeiro, ele sempre pode ser que tem aquela noção de um tem mais, outro tem menos informação, mas o que tem menos ainda tem muita informação, ainda tem uma boa informação, que eu acho bem diferente. Eu venho do interior do Brasil, então eu sei como é que eu posso falar isso com propriedade, que eu tinha muito pouco acesso à informação. A informação que chegava para mim era uma informação completamente assim... como é que eu posso dizer, já mastigada, sabe? Pouca informação, a informação que chegava era a informação manipulada pra mim ali, aquilo que eu tenho que receber. E de uma outra forma geral, conhecimentos gerais também falando, por exemplo, o que está acontecendo na Alemanha, o que está acontecendo na China, na Coreia do Norte, tava muito fora, sabe? Na minha época, por exemplo, eu fiquei sabendo que as Torres Gêmeas caíram lá na época, mas foi só isso passando no jornal ali e tal, e depois acabou. Nem fiquei sabendo o que aconteceu, de quem que foi, sabe? Era muita desinformação. Tô falando da minha experiência, tô falando
pessoas, por exemplo, que vivem em São Paulo, então que vivem mesmo nas capitais, alguma coisa assim, o pessoal tem naturalmente mais acesso à informação. Mas em comparação, eu acho o pessoal suíço bem mais informado do que, no geral, falando no geral, do que do pessoal no Brasil. Então muitas vezes eu chegava pensando, pá, esse aí, fazendeiro aí, vai saber muita coisa não. Eu começava a conversar com ele sabia sim, sabia da história, do que aconteceu, e tinha também já pensado no que poderá acontecer, cenários assim de situação, conhecimentos gerais, situação mundial, ou então de que já aconteceu na história do planeta, eu já sabia coisas assim. Eu falei, olha, é uma coisa então que eu subestimei e não deveria ter subestimado. Isso como brasileiro é uma coisa assim que eu acho que a pessoa evolui muito, sabe? Quando chega aqui e abre a cabeça, aprende a não subestimar ninguém, não subestimar as pessoas e não ter essa mentalidade gritante de que esse não sabe nada e esse sabe muito, sabe? O pessoal tem acesso à informação aqui, isso é uma coisa que eu achei bastante valorosa e aumenta muito a qualidade de vida também, uma coisa que eu achei muito legal. Outra coisa que eu escrevi também é a questão do trabalho, né? Como ser um brasileiro aqui na Suíça. No Brasil, eu acho que o pessoal trabalha muito, o pessoal rala, mas a forma de trabalhar, sabe, não é uma forma como uma máquina, como um computador. Você trabalha como uma pessoa normal, né, eu diria assim. Você trabalha, vai no seu trabalho, vai tomar um cafezinho, volta, continua trabalhando e tal. E aqui na Suíça é como se fosse uma máquina, sabe? Você tem que trabalhar como se fosse uma máquina. Por isso tem uma coisa um termo que se é dito aqui na Suíça, que eu não conhecia em nenhum outro lugar no Brasil, eu nunca tinha ouvido esse termo, por exemplo, que é o termo do burnout, né? Pessoal, esse aqui é um termo dos mais conhecidos que tem, é o termo do burnout. O pessoal trabalha, depois passa mal, fica de cama, tem que ir no médico, fica uma semana em casa até recuperar, depois volta pro trabalho e pau na égua de novo, vai trabalhando até ter um burnout de novo lá na frente, tipo, burnout é tipo queimar, né? A pessoa queima ali os nervos, que alguns nervos a flor da pele e não consegue fazer mais nada. Então isso é uma coisa que eu estranhei muito, eu fiquei me perguntando, né, por que o pessoal assim não tem necessidade de fazer isso? A pessoa trabalha 100%, a pessoa não precisa trabalhar 120%, 150%, 200%. Então é uma coisa que como brasileiro eu estranhei, eu fiquei pensando assim, não, precisa disso tudo? Tem que trabalhar dessa forma? É claro que sempre existem os pontos positivos e negativos, como eu sempre falo nos meus vídeos também, né? Tem os pontos positivos, que não é por acaso que a Suíça é rica, um dos países mais ricos aqui do planeta, não é por acaso que a qualidade de vida e que as estradas, as ruas, o país, o desenvolvimento como país mesmo, a infraestrutura do país é muito boa, é excelente, sabe? É tudo por um motivo, mas também tem as desvantagens, né? Para atingir esse nível, você tem que abrir mão de certas coisas como burnout, por exemplo. Então, você precisa trabalhar como uma máquina, você precisa fazer isso. E é uma coisa que eu estranhei muito e demorei muito também para encaixar nessa engrenagem da Suíça de trabalho e de ritmo também, que é uma coisa bastante assim, gritante. No mais, a gente aprende muito a desfrutar do tempo, não é? Como brasileiro, eu aprendi a desfrutar do meu tempo. Quando eu tenho um tempo livre ou depois do trabalho, eu não vou para casa e fico pensando no trabalho o tempo inteiro, como eu vejo que várias pessoas fazem aqui. A pessoa vai para casa e fica pensando lá no trabalho, e amanhã eu tenho que fazer isso, tem o meu projeto, e fica com a cabeça cheia o tempo inteiro. Então a pessoa acaba vivendo para trabalhar e não trabalhando para viver. Então é uma coisa que eu, como brasileiro, eu não posso falar por todos os brasileiros. Às vezes você pode até opinar aí nos comentários depois, se com vocês é a mesma coisa, mas eu, como brasileiro, eu trabalho para viver, né? Eu trabalho, vou no meu trabalho, gosto do meu trabalho, mas o ponto principal do trabalho é receber o meu salário no final do mês para depois desfrutar a minha vida da melhor forma possível. E esse desfrute da vida é uma coisa que eu acho que as pessoas aqui fazem muito pouco, as pessoas desfrutam muito pouco, sabe? As pessoas são muito estressadas, não tem aquele sorrisinho no final do dia que agora eu vou aproveitar, vou fazer mais alguma coisa. É uma coisa bastante assim, meio fechada mesmo, uma coisa que eu não entendi, mas eu acho que eu respeito, sabe? Se a pessoa tá feliz dessa forma, então que seja feliz, mas a minha forma como brasileiro é diferente. Então acho que para os brasileiros que estão pensando em vir aqui para a Suíça, considere assim esses pontos, sabe? E não fique também com a cabeça fechada e apontando dedo para todo mundo, falando que eles são piores, que eu sou melhor, então que eu sou pior e que eles são melhores, sabe? Cada um tem o seu jeito, o seu estilo de vida, sabe? É quase que uma filosofia de vida que eles têm.
Então, se a pessoa tem essa filosofia de vida e tá feliz com ela, deixa ela viver. Eu não vou agora me adaptar e me mudar e agora eu tenho que viver dessa forma também. Cada um vive da sua forma e eu, como brasileiro aqui na Suíça, tenho que falar que eu estou muito satisfeito, estou muito feliz vivendo da minha forma. Claro que eu tenho que dar aquela adaptada, né, que eu já falei em todos os vídeos que eu falo, eu tenho que falar isso, né, a pessoa tem que se adaptar, sabe, ao país e à cultura, mas a essência do brasileiro, acho que fica, é uma coisa que vai ficar para sempre e eu sou muito orgulhoso disso e acho que todo mundo aí devia ser muito orgulhoso disso também, como um brasileiro em Portugal, como um brasileiro na Inglaterra, como um brasileiro na Alemanha, na França, não importa, sabe? A nossa essência do Brasil tem que ser, é uma coisa que a gente nasceu, nós fomos criados dessa forma e acho que não tem nenhuma desvantagem com relação a isso, sabe? A gente tem que se adaptar, mas a essência permanece. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, comenta aí e olha, Deus abençoe. Tchau, tchau.